aula 1 do curso de Matemática Básica e nessa aula a gente vai introduzir o sistema de numeração decimal. A ideia desse primeiro módulo, pessoal, é que a gente entenda a lógica de representação dos números. Como que a gente escreve os números atualmente, tá? E aí a gente vai iniciar com o sistema de numeração decimal. O que a gente vai aprender nessa aula? A gente vai aprender o que é um sistema numérico, tá? As características do sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente usa hoje em dia. A gente vai entender a diferença entre número e algarismo e entender a lógica de representação dos números, tá? Da forma como ela é feita atualmente. Mas, para falar de sistema de numeração decimal, a gente precisa entender o que é um sistema numérico. Um sistema numérico, pessoal, é uma lógica de representação das quantidades que foram criados, tá? A gente vai ter diversos sistemas numéricos por diferentes povos em diferentes épocas, tá bom? Então, alguns exemplos de sistemas numéricos eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, uma definição para sistema numérico seria um método utilizado para lidar com o conceito de quantos. Então, nesse contexto da contagem, a gente precisa criar um sistema onde eu consiga representar as quantidades. E aí a gente teve diversos sistemas, né? Sistemas antigos, por exemplo, o sistema de numeração romano, né, que a gente usa esses algarismos. Ele, hoje em dia, onde é que ele vai aparecer? Na numeração de papas, né? Na indicação de séculos. Então, para alguns contextos, a gente ainda utiliza, tá? A gente não vai estudar a fundo, mas é importante conhecer assim, onde que eles aparecem, né? O sistema egípcio, né? Um sistema bem específico, porque a gente percebe aqui que a gente precisa escrever os algarismos na forma de desenhos, né? Então, no sistema egípcio, o número 1000, eu preciso desenhar uma flor de lótus, né? O número 100.000, eu preciso desenhar essa ave. Então, tem toda uma complexidade, né? Então, dessa forma aqui, era a forma como eles representavam as quantidades naquela época, tá? Essa necessidade, né, de criar esses sistemas numéricos partiu principalmente dos comerciantes da época, né? Onde a gente precisa, de fato, essa quantificação ela precisa acontecer, né? Principalmente nesse contexto do comércio. Outros exemplos de sistema seria o sistema sexagesimal, de base 60, que é aquele que a gente usa para medir o tempo, né? Esse sistema sexagesimal a gente usa hoje em dia, né? Ele não foi alterado. Então, ele surge lá dos babilônicos e com ele a gente faz a contagem do tempo, né? Então, 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos. Vai ser essa base 60. Outro sistema numérico, sistema binário. Qual que é o contexto onde o sistema binário vai aparecer? É na linguagem dos computadores, tá? Então, a linguagem dos computadores é o sistema binário, tá? Ou de base 2, onde a gente só vai utilizar, como está representado aqui, 2 algarismos, né? O algarismo 0 e o algarismo 1. A partir deles aqui a gente consegue escrever todos os números da forma como a gente conhece hoje. Então, eu posso pegar um número que está no sistema decimal e converter para o sistema binário. Mas a ideia da aula de hoje é a gente entender o sistema de numeração decimal, tá? E aí, essas questões mais aprofundadas a gente pode estar trazendo em outras aulas, tá? Então, vamos entender as características do sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal usado atualmente, ele vai ter aí 10 algarismos, né? Do 0 até o 9. E a gente vai entender, pessoal, que esse sistema ele é muito mais vantajoso, tá? Ele é muito mais vantajoso comparado com o egípcio, por exemplo, né? Porque lá a gente precisa fazer todos aqueles desenhos para representar. Sem falar que lá a gente teria que usar muito algarismo caso o número fosse muito grande. E já aqui nos algarismos do sistema de numeração decimal, a gente não vai ter tantos algarismos assim, tá? Então, decimal por conta da base, né? Base 10, porque a gente vai ter os 10 algarismos. A partir desses 10 algarismos aqui, a gente vai poder representar de maneira simples qualquer quantidade, tá bom? O que é importante ressaltar sobre o sistema de numeração decimal? Que esse sistema ele foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, tá? Os algarismos da forma como a gente conhece hoje em dia, eles nem sempre foram representados dessa forma que está aqui. Eles foram melhorando ao longo do tempo. Mas a ideia, né, de base 10, de contar de 10 em 10, sempre foi a mesma, tá? O que eu quero ressaltar aqui é que a forma de representar os algarismos foi melhorando ao longo do tempo, tá bom?
Esse sistema, o sistema de numeração decimal, é um sistema posicional. O que isso significa? Os algarismos, eles mudam de valor a depender da posição que ocupam, tá? Já vou mostrar um exemplo aqui para vocês, ó. Esse número, como que a gente vai ler ele? 2135, tá? Qualquer alteração aqui de posição de algarismo, eu vou alterar esse número, tá? Então, digamos que eu altere os dois últimos algarismos. Então, agora eu não vou ter mais o mesmo número. Agora eu tenho 2153. Então, a posição que o algarismo ocupa, aqui ela é muito importante, tá bom? Esse sistema vai ser posicional, tá? Onde que isso não acontecia? No sistema egípcio, por exemplo, essa ordem não fazia diferença, porque cada algarismo tinha um valor e aí no final bastava que a gente somasse, né? Então, a ordem ali não faria tanta diferença. No nosso sistema faz total diferença, tá? E por que será que faz total diferença? Porque esse 5, aqui onde ele está, ele tem um valor relativo. E esse 3 aqui onde ele está, ele também tem um valor relativo. E se eu troco a posição, esse valor relativo muda, tá? Então, vamos analisar aqui, ó. Esse 5 no número 2135, ele representa 5 unidades, tá? 5 unidades. Esse 3 aqui, esse algarismo 3, representa 3 dezenas, tá? 3 dezenas, 3 conjuntos de 10. Porque a ideia é essa, quando eu chego em 10 unidades, eu passo a ter uma dezena. E dessa forma, ó, a gente vai ter o 1, que representa uma centena, que é quando eu conseguir agrupar 10 conjuntos, né, de dezenas, e aí eu vou ter uma centena. E esse 2 que vai representar 2 milhares, certo? Então, os algarismos mudam de valor a depender da posição. A posição do algarismo é muito importante. O zero, a questão do zero, ele simplesmente vai indicar para a gente a ausência de quantidade, tá? Então, o ano da gravação dessa aula aqui é 2022, tá? E aí, no número 2022, a gente tem o algarismo zero. E o zero está aqui indicando para a gente a ausência de quantidade, tá? Mais especificamente, a gente já vai ver isso, tá? Aqui na ordem das centenas. Percebam que eu falei ordens, né? O que seria ordens e classes? Classes e ordens é uma forma que a gente subdividiu esse sistema de numeração para reescrever os números, tá? Para que tenha uma lógica na representação desses números. Eu coloquei aqui as 3 primeiras classes, tá? Então, a gente vai ter as classes dos milhões, dos milhares e das unidades simples. E aqui abaixo eu coloquei as ordens, tá? Quais que são as ordens? As ordens são aquelas que a gente já conhece, unidade, dezena e centena. Vou colocar um exemplo aqui, ó, de um número. E esse número aqui, se eu fosse escrever ele aqui abaixo da tabela, ó, eu teria 24.359, tá? Dessa forma, a gente percebe, né, qual que é o valor relativo para cada algarismo aqui, tá? Como é que eu posso reescrever esse número aqui? O algarismo 9, ó, ele está lá na ordem das unidades. Então, eu posso escrever ele como sendo 9 vezes... Poderia reescrever como 1, mas o 1 na base 10 é o mesmo que 10 na 0, né? Então, a gente vai escrever 9 vezes 10 na 0. Só vou apagar aqui, ó, porque aqui é 9, né? Não é 90. 9 vezes 10 na 0. Mais, pessoal, o algarismo 5, ele está na ordem das dezenas. Então, eu posso escrever como sendo 5 vezes 10, ou na base 10, né? 10 na 1. E a gente continua escrevendo na ordem, ó. Esse 3 está lá na centena, então eu posso escrever 3 vezes 10 na 2, mais o 4 vezes 10 na 3, mais o 2 vezes 10 na 4. Sempre que pedirem para escrever o número na forma polinomial, é dessa forma que a gente escreveu aqui, tá bom? É considerando a ordem que cada algarismo vai estar. Então, o 9 está lá nas unidades, então seria 9 vezes 1, ou na base 10, 10 na 0, né? Porque a gente sabe que 10 na 0 é o mesmo que 1.
como é que eu leio, né, esse número? Como eu tinha lido aqui no início, né? 24.359, tá? A gente precisa entender essas coisinhas, tá? Como que eu leio o número, né? Qual a forma correta de ler esse número? Às vezes, quando é um número muito grande, a gente pode ter dificuldade. Esse número, 24.359. Outra coisa que a gente precisa entender, e a gente vai ver mais pra frente, é a questão do valor relativo, tá? Outra representação que a gente precisa entender também é a dos números decimais, e eu vou mostrar para vocês aqui a tabela, tá bom? Eu vou mostrar para vocês a tabela das classes e das ordens dos números decimais. Decimais, então, a gente vai ter aí, ó, o décimo, o centésimo e o milésimo. A gente vai fazer essa extensão aqui, ó, do sistema de numeração decimal para abranger também os números decimais, tá? Então, esse número aqui, né, 26 unidades, 175 milésimos, tá? É dessa forma que a gente vai ler esse número. E como que eu escrevo, né, esse número na forma polinomial? Vamos começar aqui com o algarismo 5 vezes... Qual que é a ordem que ele está? Ele está lá na ordem do milésimo, né? Ele está lá na ordem do milésimo. Então, é 5 vezes 10 na menos 3. O 7 está lá na ordem do centésimo, 10 na menos 2. 7 vezes 10 na menos 2. O 1 está lá no décimo, então vai ser 10 na menos 1. Certo? O 6 está lá na unidade, né? Então, é 6 vezes 10 na zero. Depois, o algarismo 2, que está lá na dezena. 2 vezes 10 na 1. Dessa forma, eu escrevi aí a forma polinomial desse número, né? Desse número 26 unidades, 175 milésimos. O que é o valor relativo ou o valor posicional? Tá? O valor relativo ou valor posicional. Vamos pegar como exemplo esse número aqui, ó, 54.789. 54.789. Escrevi aqui abaixo da tabela. Qual o valor posicional do algarismo 5? Pessoal, o algarismo 5, ó, ele se encontra na ordem das dezenas. E, mais especificamente, das dezenas de milhares, tá? Então, esse 5, ele tem um valor posicional aqui. Qual que é esse valor posicional? Esse 5 está representando, na verdade, 5 seguidos de 4 zeros, né? Já que a gente tem 10 na 4 aqui. Então, esse 5 aqui, ele representa 50 mil. Tá? O algarismo 5 possui um valor posicional, né, lá na ordem das dezenas de milhares, 5.000, tá bom? Assim como o 4, vou pôr aqui embaixo para ficar mais didático, né? Então, esse aqui representa 50.000, esse aqui representa 4.000, esse 7 representa 700, esse 8 representa 80, e o 9, pessoal, é 9 unidades, né? Então, representa simplesmente 9. A gente começa a agrupar a partir de 10, né? Pronto, isso é valor posicional. É a gente saber o valor que aquele algarismo representa naquela posição em que ele está. Tá bom? Isso é valor posicional. Eu coloquei aqui, ó, um quadro de valor de lugar. Nessa situação aqui, qual número eu vou representar para essa quantidade aqui? Percebe que aqui eu já separei, né, as ordens da unidade, dezena e centena. Quantas unidades eu tenho aqui? Eu tenho 5 unidades, eu tenho 2 dezenas e eu tenho uma centena. Tá? Tenho uma centena. Então, a quantidade aqui é 125. 125, tá? 125. Então, quando aqui nas unidades eu chego em 10, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar esses 10 e fazer a troca por uma dezena. Essa é a lógica, tá, pessoal? Essa é a lógica do sistema de numeração decimal e ela é muito simples. A mesma coisa vai acontecer lá na ordem das dezenas. Quando eu chego aqui, ó, em 10 dezenas, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma troca.
uma troca por uma centena. É muito importante a gente entender isso, porque a partir disso a gente vai conseguir trabalhar com os números de uma forma mais flexível, tá? Principalmente quando a gente for trabalhar as 4 operações, tá certo? Alguns cuidados que a gente precisa ter quando a gente está estudando o sistema de numeração decimal, que eu vou listar aqui para vocês. 0,14 é maior que 0,110, tá? Na verdade, a forma correta de ler esses números seria 0,14, né? E 0,110. Como é que eu posso ler esses números aqui, ó? Eu vou voltar lá na tabela que a gente usou para os números decimais. Aqui, ó. 0,14. Onde é que está esse número, né? Eu vou colocar aqui, ó, 0,14. 0,14 são 14 centésimos, tá certo? São 14 centésimos. E 0,110 eu vou representar aqui abaixo também para a gente fazer uma comparação, tá? Vou só apagar aqui para não confundir, né? E aí a gente faz uma comparação para saber qual que é maior. Porque é muito comum da gente se enganar, tá? A gente acaba se confundindo quando é número decimal. 0,110. Na verdade, pessoal, 0,14 ou 0,140 é o mesmo número, tá? Acrescentar zeros no final ali não vai alterar o valor desse número, tá? E aí a gente começa a comparar, né? Quem que é maior aqui? Esses dois números aqui, ó, os dois têm 1/10, né? Já o primeiro aqui tem 4 centésimos, enquanto o segundo só tem 1. Então, 0,14 é maior que 0,110, tá certo? Muitas vezes, o que confunde é a pessoa olhar o 110 e fazer uma relação como se fosse um número inteiro, né? Ah, 110 é maior que 14, logo 0,110 é maior que 0,14. Não, na verdade a gente precisa lembrar que colocar um zero aqui, ó, não altera o resultado. E aí sim essa comparação vai fazer sentido. 0,140, desculpa, vai ser maior que 0,110. Fez sentido? Então, essa questão da comparação pode confundir nos números decimais, tá? Outro cuidado que a gente tem que ter, alguns números no dia a dia, tá? Porque eles vão ser abreviados. Então, é muito comum a gente ver em jornais, no dia a dia, tá? A gente vai ver números como, por exemplo, 4,4 bilhões. O que é 4,4 bilhões? Vai ser a mesma coisa, pessoal, que 4 bilhões e 400 milhões, tá certo? Que é aí a classe, né, anterior a dos bilhões, vai ser a dos milhões, tá? Então, seria 4 bilhões, né? E esse algarismo 4 aqui, ó, representa 400 milhões, tá? Que é uma classe anterior, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Outro cuidado que a gente tem que ter é o seguinte: mesmo os algarismos podem formar números distintos. Isso é por conta da característica mesmo do sistema de numeração decimal. Como assim mesmo os algarismos podem formar números diferentes? Vou pegar aqui, ó, 3 algarismos, o 1, o 3 e o 5, certo? Com esses 3 algarismos, a gente pode formar alguns números, né? E nem sempre eles vão ser iguais, tá? Eles não vão ser iguais, principalmente aqui, né? Já que eles são todos diferentes, os algarismos. Então, eu posso ter 135, mas eu posso ter 513, por exemplo, né? Ou eu poderia ter 531 e assim por diante, né? Todas as possibilidades aqui que a gente tem. Então, mesmo os algarismos não significa que é o mesmo número, justamente porque a gente altera a posição, tá bom? Conclusão da aula, então, né? Depois de ter visto todas as características do sistema de numeração decimal, eu concluo a aula dizendo o seguinte, que é muito importante a gente entender toda essa lógica de representação dos números, tá? Por que que é importante? Porque com ela a gente vai conseguir operar com os números, tá? A gente vai aprender daqui para frente várias formas de resolver soma, subtração, multiplicação e divisão. E sem ter esse conhecimento do sistema de numeração decimal, a gente não consegue evoluir, tá certo? Então essa aula foi muito importante
porque a partir dela a gente vai conseguir operar com os números de uma maneira muito mais flexível. Pessoal, até a próxima aula!